Terrax, eu sou a Ana, esse é a Vida é Poema, e hoje eu vou falar sobre Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Eu tô meio assim, gente, porque na verdade eu tava gravando um vlog e eu me lembrei que eu não gravei um vídeo pra essa leitura, então eu vim aqui fazer isso. E acho que vocês já são de casa, então não tem problema eu estar toda assim, né? Como eu sou mesmo. É assim, gente, como eu sou mesmo. No dia a dia você me encontrar na rua vai ser dessa forma. E é isso, gente. Na verdade, foi uma releitura, tá? Eu li esse livro pela primeira vez. Eu devia ter uns 19. Na verdade, a minha história com esse livro começa com aquele seriado que eu já falei aqui um milhão de vezes, que tá no YouTube, por favor, assista. Se eu me lembrar, eu vou deixar o link da playlist aqui no box de informação, mas chama Tudo que é Sólido Pode Derreter. Foi uma produção que eu assisti pela TV Cultura na minha época. E que basicamente vai contar a história de uma garota adolescente brasileira chamada Teresa, que é muito fã de leitura, de literatura. E aí cada episódio dessa série, ela vai ler um livro e esse livro vai se conectar com a história que ela tá vivendo ali no seriado. E o episódio que eu mais gosto, que é tipo assim, eu acho que é o penúltimo da temporada, ou o antepenúltimo, Uma Aprendizagem no Livro dos Prazeres, que ela finalmente, leve spoiler, mas assim, ela finalmente vai se conectar ao interesse romântico dela, e aí a gente vai descobrindo junto com a Teresa a história da Lori. Foi assim o meu primeiro contato com a Clarice no geral. Gente, é por isso que eu amo tanto esse seriado, ele me apresentou tanta coisa, sabe? Sério, muito bom. Mas aí eu fui na biblioteca da escola e não tinha uma aprendizagem no livro dos prazeres, pelo que eu me lembro. Eu acho que na época eu li alguma outra coisa. Eu li A Hora da Estrela, eu acredito. Gostei muito também. Mas aí foi na faculdade sim, eu consegui pegar emprestado em outra edição. E era bem legal porque era uma época que eu ainda não anotava livros, mas eu achava tão interessante porque alguém tinha anotado a lápis, algumas coisas e tudo mais. E, enfim, foi uma experiência que ainda carrego comigo, tanto que eu reli, né? Mas uma frase, uma citação, porque eu não sei vocês, mas quando eu tô meio pra baixo, eu tento lembrar de trechos de coisas que me deixam feliz. E aí sempre vinha na minha cabeça nos momentos muito difíceis. A gente precisa viver apesar de se deve viver, apesar disso deve morrer. E eu não me lembrava de onde que era essa citação. Corta pra 2022, em que eu tô falando com um amigo sobre essa citação. Joguei no Google pra lembrar de quem que era, né, pra passar a referência certa. Eu falei, gente, como eu esqueci que é da Clarice. E tá aqui nesse livro, vou ler pra vocês, porque tá bem no inicinho. Eu só grifo que é importante, tá, gente? Pra quem tiver interesse, essa é a página 45. E, enfim, mas não é isso que eu vou ler com vocês. Eu vou ler o Apesar de... Porque eu acho, gente, que... Sei lá, é uma coisa que... Sabe aquela leitura que transforma a sua vida? Esse é um livro que faz isso. Mas vamos lá. Lori, uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de... Apesar de se deve comer. Apesar de se deve amar. Apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, fui a criadora da minha própria vida. E aí ele continua. Você vai ter que ler para saber o que ele fala depois, mas eu acho que é muito isso, sabe? Na nossa vida a gente faz as coisas... É a minha forma de sobreviver. Apesar das minhas dificuldades e das minhas limitações, eu continuo. Apesar de... Então... Essa é uma citação que me reconforta muito. No final do livro a gente tem um ensaio de uma cineasta um ensaio, eu não sei se é um ensaio, mas um texto que ela fez a versão para filme que eu acho que tá sendo... Eu recebi uma divulgação esses dias desse filme e eu falei, gente, como assim? Mas parece que ele já tinha sido gravado antes. E é isso, ela é bem interessante. Ela termina assim, ó. O texto dela. Ela chama Marcela Lordi, não sei como pronuncia, mas é a minha anotação final é sobre afinal, assim como Clarice,
Toda mulher tem uma Lori dentro de si, basta ler este livro para encontrar. Eu acho que é muito verdade isso. Porque, gente, a Lori, ela é muito a representação da inquietação, sabe, que a gente vive. A experiência feminina, eu acredito que ela tem muito disso, muito de você não se sentir segura em muitos aspectos. Ah, é meio que, não sei se vocês assistiram She-Hulk, mas eu gostei muito dessa série porque eu me senti muito na pele da protagonista, que eu esqueci o nome. Mas, normal, eu esqueci o nome, né? Mas o Bruce, né, que é o Hulk, fala, você tem que controlar a sua raiva quando você sentir raiva, como você faz isso? Aí fala, meu filho, eu sou mulher, eu estou sempre com raiva. Mas não é muito disso, mas é essa questão. Aí quando ela ganha os poderes dela, ela fala que é libertadora, ela conseguia andar na rua sem sentir medo, sem precisar ficar o tempo todo vigilante, porque agora ela consegue se defender. E a Lori não trata muito disso, mas é um aspecto que eu acho que pode ser uma ponte de conexão, que esses livros vão falar sobre a experiência feminina. Porém, não só sobre isso, eu acho que ele ultrapassa. A época que a Clarice escreveu, eu fico imaginando, gente, como foi pra essa mulher conseguir publicar, sabe? Porque era um contexto totalmente diferente no nosso país. E ela vai falar sobre temas que não eram bem aceitos na época. E até hoje ainda trazem um pouco de polêmica. Mas ela vai falar muito sobre como a mulher, às vezes, ela é formatada para pensar de uma forma e para conter os seus sentimentos. Você não pode ser emocional, você não pode se conectar com aquela dor, aquele sentimento, porque acaba que a gente é muito podado na nossa vida, né? Mas essa é a minha interpretação, por favor. A Clarice é tão complexa que eu fico até com medo de falar alguma coisa. Mas aí a Lori, ela vai passar por essa descoberta dos sentimentos dela, do que ela quer, do que ela não quer. Essa descoberta de si mesma, entende? Ela vai parar de se esconder atrás de uma máscara e vai finalmente olhar com clareza no espelho. Eu acho que é muito disso. O que é um pouco perigoso às vezes, mas é importante a gente fazer de vez em quando. E aí tem o Ulisses, que é a representação de um guia ali, um professor, mas ao mesmo tempo ele é um objeto que a Lori tem, uma pessoa, né? Que a Lori tem como uma fonte de vontade. Ela quer estar com Ulisses, certo? Mas ela não pode ficar com Ulisses enquanto ela não estiver bem consigo mesma, que foi essa regra que eles colocaram ali. Enquanto ela não estiver pronta. E é muito interessante essa relação dos dois. E a primeira vez que eu li, eu fiquei muito, assim, fascinado com Ulisses, com essa figura superior, filosoficamente, emocionalmente, ele já está em outro patamar. Só que eu acho que nessa segunda leitura, eu achei um pouco assim, sério que você tá falando pra ela que ela precisa fazer? Mas aí, com o tempo, você vai vendo que não é bem isso. Ele tá meio que tão perdido quanto ela. Tanto que o livro, ele começa... Gente, isso é tão incrível. Ele começa com vírgula e termina com 2 pontos, né? E... então você já vai sabendo que é um livro... Ele tem um fechamento ali em si. A jornada da Lori tem uma conclusão, mas é aquela coisa, te dá essa sensação de continuidade. É só um fragmento da vida dessa protagonista, né? Mas eu achei que, às vezes, a figura do Ulisses, nesse contexto que a gente vive de hoje em dia, é que eu já passei por tantos momentos em que um cara achou que sabia mais que eu, mas ele não sabia nada, entende? Que talvez tenha sido um pouco desconfortável pra mim ver esse personagem dessa forma. Mas é um livro que eu acho indispensável, que todo mundo deveria ler, que não é uma literatura difícil, é uma literatura acessível. Os capítulos são curtos, é muito rápido de ler. Ele tem, gente, contando com o texto da cineasta, 158 páginas. Então, assim, se você consegue ler em um dia, se você quiser. Ou em uma semana, eu fui lendo um capítulo por dia, então eu gastei mais tempo com ele. E assim, gente, é um livro que vai mudar muito a sua vida. De verdade, eu acho que tem livros que têm esse poder. Eu acho que eu falei isso na minha resenha dos Miseráveis. Mas existem livros que você é uma pessoa quando você começa a ler e você é outra pessoa quando você termina.
E essa foi a minha experiência, tanto na primeira quanto na segunda leitura desse livro aqui. E eu achei que ele me trouxe uma leveza, sabe? Porque às vezes a gente tá vivendo nesse mundo em que sentir é tão overwhelming. Qual a palavra, gente? É tão pesado, é tão. Você fica tão sobrecarregado com tanto sentimento, com tanto estímulo, né? Com tanta informação, mas daí vem esse livro aqui e ela mergulha nisso, sabe? Ela mergulha nesse conhecimento do mundo, nessa relação com o Criador, nessa relação com o Deus. E você entende que às vezes você precisa viver apesar de. E é isso, gente. É um livro incrível. Abri aqui no anotação, vou ler pra vocês. Cara, é muito esquerdomacho, mas eu compro. Que é um desses momentos do Ulisses que. Mas eu acho que assim, a questão essa minha questão com esse personagem não é nem como ela o escreveu. Eu acho que é muito o reflexo do que a gente vive hoje em dia. Porque ele aqui no livro é uma coisa. Mas se eu encontro um Ulisses na vida real. Nossa, que monte de barulho, mas enfim. Se eu encontro um Ulisses na vida real, eu não sei se eu vou ter interesse. É aquela coisa, eu amo ler. Mas se eu encontro um cara que gosta de ler. Se ele ainda gosta de escrever poema, gente, eu fujo a 50 km por hora, correndo no caso. Se eu estiver de carro, também a 50 km, porque eu não passo do limite de velocidade. Mas assim, você quer me tirar o meu interesse instantaneamente, é falar, não, aqui eu também escrevo umas poesias. Ai, com todo respeito aos poetas, mas eu pessoalmente eu já não gosto muito de poesia, mas se o cara escreve poesia, nunca pra mim foi um bom sinal, não, mas enfim. Passando aqui rapidamente na edição, só pra falar da minha hipocrisia, sendo que meu canal chama A Vida Poema, gente, não tô negando, hipócrita mesmo, obrigada. Mas eu acho que eu falei, não foi nem coerente, né? Eu nem falei sobre o que é o livro direito. Enfim, a Lori, gente, ela é uma professora de uma escola de crianças e o Ulisses é um professor de faculdade. E a gente começa o livro com ela indo encontrá-lo, eles nessa conversa e é basicamente isso. É um livro que não tem grandes acontecimentos, você vai passar a maior parte do tempo nessas reflexões da protagonista e nessa descoberta dela de como ser, sabe, de como existir neste mundo. E essa relação de amor, porque o Ulisses fala que muito disso, que ele não quer a Lori pela metade, ele quer ela inteiramente, ele quer ela de uma forma em que ela seja completa em si mesma para que eles possam ter um relacionamento saudável juntos, que eu acho bem legal. E, gente, o final eu acho muito incrível. E eu sou muito grata a todo mundo que participou na criação de Tudo que a Sólida Pode Derreter, porque eu acho aquele episódio, gente, sabe, é muito uma excelente forma de você apresentar esse livro, porque ele não vai te dar um spoiler, assim, vai contar ali por cima o enredo, mas assim, ele vai fazer uma história inspirada nisso aqui tão bonitinha, sabe? E é isso, gente. Indico. Essa edição aqui é comemorativa, eu gostei da diagramação dela, as letras são consideravelmente maiores que um padrão que eu geralmente leio. Eu gosto muito de livro de bolso, né? Então talvez seja por isso. Essa capa é uma pintura que a própria Clarice fez, tem aqui na orelha explicando. E essa coleção, na verdade, todas as capas são pinturas feitas pela Clarice. E é um arte bem abstrato, né? Mas tá aí, fica a indicação. É um dos meus livros favoritos, como eu já disse. Acho que todo mundo deveria ler, como eu já disse. Eu espero que vocês gostem. E depois da leitura eu fui estudar um pouquinho ali, bem de forma rasa, sobre o contexto histórico. E isso fez a Clarice ficar maior no meu conceito, sabe? Porque uma coisa é você escrever um livro com esse teor hoje em dia. Outra coisa muito diferente é você escrever nos anos 60, sabe? Então, todo o meu respeito a ela, que já é uma das minhas autoras favoritas, sabe? O que ela fez e a forma como ela continua impactando não tem preço, sabe? É uma coisa... eu acho que é uma genialidade que nasce
uma vez em cada geração. Então, né, não sei, se você conhece a nova Clarice aí, me conte, por favor. E é isso, gente. Boa leitura pra vocês que vão seguir essa dica. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e é isso, até a próxima. Eu acho que esse vídeo não fez sentido nenhum, mas que eu posso dizer sobre um livro que começa com vírgula e termina com 2 pontos? Nada, eu posso inclusive terminar esse vídeo falando